Se você sempre imaginou que o pouso da Lua foi uma grande farsa, então esse filme, não vou dizer pra você, porque na real o filme nem tem tanta certeza sobre isso, mas é um filme. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Como Vender a Lua, Fly Me to the Moon, novo filme dirigido pelo Greg Berlanti. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu lembro de ter comentado no meu vídeo sobre o Imaculada, sobre aquele fenômeno estranho de Hollywood de lançar dois filmes com temáticas muito parecidas no mesmo ano, né? Foi o caso do Imaculada com A Primeira Profecia, e de certa forma, esse Como Vender a Lua tá bem atrelado tematicamente e criativamente com o Unfrosted, né? A batalha do biscoito pop-tart do Jerry Seinfeld da Netflix, porque são dois filmes protagonizados por comediantes que pegam uma veia cômica muito forte pra fazer um pouquinho de piada com a corrida espacial, com o programa da Apollo da NASA, né? Todos aqueles experimentos e testes para levar o homem à Lua antes da União Soviética. É certamente um tema que a gente já viu em diversos filmes, eu acho que mais recentemente no Primeiro Homem, do Damien Chazelle, que é um filme que eu considero mediano, mas é curioso, né? Apesar dos dois filmes tratarem de coisas diferentes, o do Jerry Seinfeld ser um filme sobre, né, cereais matinais e café da manhã, o Como Vender a Lua, ele nasce aí de um projeto bem interessante, do qual eu nem tinha me lembrado, mas ele foi anunciado, foi noticiado lá em 2022, foi um daqueles hot packages, como eles falam, né? Aqueles pacotes quentes, onde você tem atrelado um ator e um diretor. No caso, era o Jason Bateman, que estava extremamente em alta depois dos prêmios dele pela série Ozark, ele é ator e diretor, e seria um projeto aí que tem o roteiro da Rose Gilroy, que é filha do Dan Gilroy, né, o diretor do Abutre, que também tem o Tony Gilroy, aí tem o compositor Gilroy, é uma verdadeira dinastia, uma nepo-família aí que está envolvida em diversos cantos de Hollywood. É o primeiro roteiro dessa Rose Gilroy, e eles teriam anexados ao elenco a Scarlett Johansson e o Chris Evans, né, uma reunião de Vingadores e Capitão América aí. E esse projeto, que foi disputado a tapa por todos os principais estúdios, acabou sob tutela da Apple Studios, que aparentemente gastou 100 milhões de dólares na produção, mas quando o filme, que tinha o título de Projeto Artemis, começou a ser desenvolvido, o Jason Bateman, no mesmo ano, deixou a produção por diferenças criativas, o que acabou atrasando bastante o projeto. E nesse atraso, o Chris Evans também teve que sair, sendo substituído pelo Channing Tatum, e para substituir, no que parece de fato, liga para alguém no telefone, é o Greg Berlanti, que é mais conhecido pelas produções da CW que ele fez ao longo dos anos, do Arrowverse, do Flash, mais recentemente o The Flight Attendant para HBO Max, mas em especial é o primeiro filme que o Greg Berlanti dirige desde o Com Amor Simon, lá em 2018. Então, o Berlanti é um cara da TV, eu imagino que a Apple tenha feito essa conexão por conta de alguns trabalhos em conjunto que a Apple tem com a Warner Bros., especialmente o Ted Lasso é um deles, mas é uma escolha inusitada, né, que acabou atrasando a produção, mudou muita coisa da equipe, mudou o título do filme, né, de Projeto Artemis, ele foi para Fly Me to the Moon, e com as filmagens em 2022, um rebranding em 2023, ele agora chega aos cinemas em 2024, né, uma jornada de 2 anos para chegar nos cinemas, que em breve estará na Apple TV Plus também, chega nos cinemas pela Sony Pictures. E olha, o resultado é meio sacanagem, pessoal, porque ele foi vendido de uma forma muito específica. Eu lembro que eu vi o primeiro trailer e ele era focado num aspecto da história que aparece bem menos do que eu imaginava. Mas aí o resultado, putz, infelizmente assim, acho que assim como o filme lá do Jerry Seinfeld do Biscoito, ele acaba meio preso assim no tom dele, né? E no caso do Como Vender a Lua, clássico exemplo de um filme que não sabe se ele quer ser uma comédia ou um drama, e ele acaba falhando nas duas áreas. A história do filme é ambientada na corrida espacial da década de 60, onde a marqueteira Kelly Jones, vivida por Scarlett Johansson, é contratada pelo governo americano para garantir o investimento no programa da NASA, chefiado por Cole Davis, vivido por Channing Tatum. O trabalho de Kelly também envolve a criação de um filme falso para garantir o sucesso midiático da missão. Então, o trailer do Como Vender a Lua, eu lembro bem disso, porque quando ele foi anunciado, eu nem me lembrava, né, nunca tinha saído nenhum anúncio sobre ele, que eu, né, tivesse memória no caso, mas ele era totalmente centrado nesse aspecto da história.
a criação do pouso na Lua falso, né? Porque você tem essa figura bem nebulosa do governo, que é vivida pela Woody Harrelson, que é o melhor elemento do filme inteiro pra mim. O Woody Harrelson, pra mim, ele sempre entende qual é a missão, ele sabe o que ele tem que fazer, então ele, né, tá tão investido nessa corrida espacial, que é, de fato, assim, uma grande jogada de marketing, com toda certeza, além do investimento científico, que ele chega para Scarlett Johansson e fala, olha, a gente investiu tanto dinheiro, a ideologia política é tão importante aqui, que não importa se os americanos não consigam chegar na Lua primeiro, o público tem que acreditar. Então, o trailer inteiro vende essa ideia de que vai ser um filme sobre a conspiração, sobre a construção e a filmagem desse filme que vai ser exibido nas TVs ao vivo, né? Tem muita gente até os dias de hoje que acredita que a missão da Apollo aí foi uma grande fraude, que não tinha nada daquilo acontecendo. Então o filme tenta jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira, mas ao mesmo tempo ele tenta fazer as duas coisas, falando que não, esse projeto existiu, essa ideia é verídica, mas não se preocupem, caros americanos, vocês viram sim o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o outro astronauta lá, desculpa, esqueci o nome dele, chegarem na Lua e pisarem lá de verdade, né? Mas esse elemento do filme falso era algo divertido no trailer, né? Era uma mistura de Argo com Anjos da Lei eu digo porque tem o Channing Tatum, né? Vai, Argo e Trovão Tropical, acho que essa mistura é mais eficiente. E eu achei isso divertido, parecia interessante, mas quando você senta para assistir Como Vender a Lua, é um filme longo, tá? Ele tem 2 horas e 10, é muito mais do que um filme desse precisava ter. Ele é totalmente sobre a Kelly Jones, que é uma agente publicitária bem pouco ortodoxa, ela mente bastante, ela faz várias trapaças e jogadas aí para conseguir o cliente dela, e é totalmente sobre conseguir investimento para a NASA para eles fazerem o programa deles, né? Então é quase uma versão cômica, de comédia, com toques de romance, né? Porque a Scarlett Johansson e o Channing Tatum da missão Apollo do programa lunar, né? Você tá vendo basicamente o primeiro homem, ou os eleitos do Philip Kaufman, mas numa versão Saturday Night Live, né? E eu realmente não consigo ver muito apelo nisso, sabe? Ele é um filme bem cartunesco, bem exagerado, tem o Jim Rash aí interpretando esse diretor publicitário que tá toda hora fazendo piadinha com Stanley Kubrick, né? Porque parte da conspiração da fraude do pouso lunar insiste em dizer que o Stanley Kubrick foi o cara que dirigiu esse filme, né? Então o roteiro da Rose Gilroy certamente sabe pra onde dar umas cutucadinhas, mas isso me decepcionou, sabe? Porque é um filme que tinha uma ideia muito interessante e eu sinto que você poderia, né, chegar lá na sala de edição e pegar só essa parte aí da missão do filme e fazer algo que, beleza, pode não ser tão profundo, mas seria mais eficiente, porque todos os passos de história para ver a Kelly Jones indo atrás de patrocinador, conseguindo investimento, tendo um pseudo-romance aí com o Cole Davis, que é um personagem fictício também. Ele nunca existiu, mas ele é inspirado em uma amálgama em diferentes pessoas reais do programa da NASA. Isso é bem maçante, é bem chatinho, porque, de novo, o filme se perde na confusão tonal dele, porque ele vai de cena, literalmente, programa de comédia, de Saturday Night Live, de fazer piada com as dancinhas, com as roupas, com tudo que envolve, né, a década de 60, e é por isso que eu acabei lembrando muito do Dan Frost, até cenas em que você tem que fazer o Channing Tatum chorar quando ele lembra aí do desastre da primeira missão da Apollo, né, dos astronautas que foram incinerados. E o Channing Tatum, né, por mais engraçado que ele seja em alguns filmes, o drama é algo que eu ainda não vejo ele dominar 100%, sabe? Eu já tive alguns vislumbres, como no Foxcatcher, mas aqui não dá, e boa sorte, tá? Eu não consigo olhar pro Channing Tatum e falar, esse cara cresceu nos anos 60. Não, esse rosto viu um iPhone, tá? Então, eu acho que tem algo que não tá certo no tom dele, né? E o Greg Berlanti, que dizer do Greg Berlanti, né? Ele tá aí pra apertar um botão, porque apesar de ter uma equipe bem talentosa, ele tem o Dariusz Wolski como diretor de fotografia, que inclusive tá atuando no filme como diretor de fotografia do filme falso. Eu achei... Quando eu tava vendo o filme, eu falei, caraca, esse é o Dariusz Wolski, aí só eu devo ter percebido isso, né? Porque eu já vi entrevista com ele. E até que não é um ator ruim, não, tá? Achei isso divertido. E, além disso, ele tem o compositor Daniel Pemberton, além da Mary Zophres para fazer os figurinos, né? E nesse aspecto, né, do design e dos figurinos, eu acho que o filme ele é muito competente, sim. Mas a serviço de uma direção que, na minha visão, pelo menos, é bem chapada, sabe? Eu acho que é um filme bem pra streaming mesmo, eu não vejo muito valor cinematográfico nele, assim. Tem todo um terceiro ato que envolve a transmissão do filme falso, né? Chega num ponto mais marcante da história.
que eu lembrei do Homens de Preto 3, sabe? Que envolve também você colocar de última hora um dispositivo no foguete antes dele decolar. Aí é absurdo demais, sabe? Por mais que o filme seja uma comédia, ele também tem, né, essa audácia de no começo do filme falar que essa é uma história real, que algumas coisas aconteceram, mas eu não entendo pra quem que é esse filme, sabe? Tem muito interesse no programa Apollo, tem formas interessantes de contar essa história. E a paródia, a comédia, beleza, a gente teve 2 casos esse ano, o Unfrosted e esse Como Vender a Lua. Eu acho que nenhum deles conseguiu pegar direito essa ideia, sabe? Eu acho que esse filme, apesar de ter um elenco divertidinho, me parece meio mal posicionado nesse contexto, nessa ambientação de época que pra mim não é 100% aproveitada. E acaba rendendo uma experiência que, na minha opinião, eu achei bem cansativa, bem sem graça. Ele não acerta no drama, nem na comédia. Ele obviamente toca Fly Me to the Moon e é o Woody Harrelson que canta, então você tem isso pelo menos. Mas é certamente assim, um filme que quando eu assisto, eu não consigo imaginar como que todos os grandes estúdios de Hollywood saíram no tapa por essa ideia, por esse resultado aqui. Pra Como Vender a Lua, eu dou uma nota 4. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Como Vender a Lua, se vocês sabiam que esse filme existia, porque ele foi anunciado meio que do nada, né, na parte de marketing, que é irônico, considerando que é um filme sobre marketing. E também deixe nos comentários quais são os seus filmes preferidos sobre o programa lunar da NASA dos anos 60. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.